boa tarde a todos, boa tarde aos munícipes taubatianos que estão nos assistindo aqui. Neste momento, estamos iniciando e eu declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária anual no município de Taubaté para o exercício 2021. A mesa dos trabalhos está assim composta pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Orçamento e Finanças Plínio dos Santos Júnior, pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT, a diretora-geral do Instituto, a Nataline Colóssimo, pela Universidade de Taubaté, o assessor de Finanças da Universidade, professor Francisco de Assis Coelho, que também é o diretor administrativo financeiro e representa hoje a Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, a FUNAC. Pela Fundação Universitária de Taubaté, FUST, doutora Silvia Martins Ferreira, que é contadora. Pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, a FUNCABS, professora mestre Maria Ângela Petrini, diretora-presidente. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, a FAPET, professor doutor Eduardo Idenori Enari, diretor-presidente. Registramos e agradecemos a presença dos assessores parlamentares Andréa Souza, que é assessor parlamentar da vereadora Goretti, Solange Monteiro, que é assessora parlamentar do vereador presidente dessa casa, Bonerge. Essa audiência conta com a participação presencial dos vereadores dessa casa e dos representantes dos órgãos públicos municipais e com a participação virtual dos munícipes que podem enviar seus questionamentos pelo WhatsApp no número 3625-9525, vou repetir, para quem está aí assistindo pela TV Câmara, 3625-9525, ou pelo formulário disponível no site da TV Câmara. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada órgão apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por essa presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. E dando início aos debates, convidamos o representante da Câmara Municipal de Taubaté para discorrer sobre a sua proposta de lei orçamentária anual para o exercício 2021. Então, por favor, senhor Plínio dos Santos Júnior, o senhor tem 10 minutos para a sua explanação e, iniciando já os trabalhos, deixar claro para a população de Taubaté, a gente está no momento eleitoral, momento em que os candidatos a prefeito, principalmente, apresentam as suas propostas. E é muito importante a gente fazer uma dissertação sobre esse tema tão importante, que é a lei orçamentária anual, porque nenhuma proposta que estão sendo feitas hoje, se ela não estiver na lei orçamentária anual, que nós vamos iniciar a discussão hoje, sendo a primeira audiência pública, não se pode executar no ano que vem. Então, algumas das propostas dos candidatos aí que serão eleitos, muito provavelmente só poderão ser aplicadas em 2022. É isso, Plínio? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação da LOA 2021 da Câmara Municipal de Taubaté. Começo aqui demonstrando o total das receitas estimativas da Prefeitura para 2020. Esse valor de 1.266 bilhões, ele corresponde ao total das receitas que a Prefeitura estimou para o ano de 2020 e servirá para a base de 2021. A Câmara de Taubaté, ela tem hoje
um valor que não seria um valor de 1 bilhão, porque ela pegaria só o valor tributário que a prefeitura tem e conforme a quantidade da população da cidade, que seria hoje mais de 300 mil habitantes, Taubaté corresponde a 5% do total das receitas tributárias do município. Conforme a gente colocou aqui no artigo 29A, tem essa demonstração, como é composto na terceira parte ali, os 5%, como é calculado dentro da quantidade da população e outras coisas mais. Em seguida, a gente mostra a quantidade da população de Taubaté, segundo o IBGE, para o ano de 2020. Então, ou seja, nós temos hoje 317 mil habitantes, então nós estamos nessa faixa dos 5% pela quantidade de habitantes que nós temos. Aquela primeira receita de 1 bilhão, quando vai para o cálculo do 12º da Câmara, ela se transforma em 703 milhões, ou seja, todas as receitas tributárias do município, elas podem ser utilizadas para o 12º da Câmara. Esse 12º, ele vai ser calculado 5% sobre esse valor de 703 milhões. No próximo quadro, a gente enfatiza essa divisão das receitas tributárias. Ou seja, Taubaté hoje, se você olhar pelo quadro que foi feito, é uma cidade que não depende única e exclusivamente do FPM, ou seja, é o Fundo de Participação dos Municípios. Ela tem indústria, propriedades, ISS, imposto de renda, que é quase 90% do valor tributário que a cidade tem, ou seja, é uma cidade que praticamente anda sozinha, não precisa do fundo de participação. Como eu falei antecipadamente, esses 5% sobre o valor tributário, ele chega no valor de 35 milhões, que foi dividido em despesa com pessoal e encargos, no valor de 23 milhões, outras despesas correntes no valor de 6 milhões e o investimento no valor de 4 milhões. Despesa com pessoal e encargos são as pessoas que trabalham e os encargos, que no caso aqui é INSS e PMT. Outras despesas correntes são as despesas que são usadas pela Câmara para poder movimentar a Câmara, ou seja, água, energia elétrica, papel, computador, suprimentos e outras coisas mais. E as obras de material permanente seriam as máquinas e conserto, às vezes, do prédio, manutenção que é feito. Em seguida, nós temos a folha de pagamento. Esta folha de pagamento, ela não pode ser maior que o valor de 70% do 12º a ser recebido. Daí, pelo cálculo, no 12º de 35 milhões, o 70% constitucional seria 24 milhões. Só que a folha de pagamento da Câmara projetada é de 19 milhões, ou seja, o percentual é 56,19, ou seja, aquém do valor específico constitucional, que seria o 70%. Em seguida, a gente faz um cálculo do 12º mínimo, ou seja, se essa receita estimativa que a Prefeitura nos passou, ela caísse, ao invés de 35, o valor que
estaria dentro da faixa dos 70%, seria 28 milhões de reais, ou seja, aquele valor lá no começo de 1 bilhão, ele teria que cair de tal forma que chegasse a 5% desse 28 milhões, para que a gente tivesse dentro dos 70% com a folha que a gente já tem. E para terminar, essa despesa da Câmara está dividida num gráfico de pizza, onde a primeira parte é a parte com pessoal, que corresponde a 56,4%. Depois a segunda parte é encargos, que é IPMT mais INSS, 11%. A terceira parte, outras despesas correntes, como eu falei, são as despesas para que a máquina funcione, né? E o 14% seriam os investimentos e máquinas, equipamentos e conserto do prédio e outras coisas mais. Essas são as informações que nós temos para a nossa LOA e coloco-me à disposição para dirimir qualquer dúvida. Obrigado, Plínio, pela sua explanação bem esclarecedora. Queria aqui registrar a presença do Eliseu Cunha, que é assessor parlamentar do vereador Adalto da Farmácia, do meu companheiro aqui, vereador Douglas Carbone, também registrar a presença do vereador nessa audiência da LOA. Que eu disse, Douglas, é muito importante, né, a gente participar, principalmente que a gente está num período de eleição e a gente está ouvindo muitas propostas, né, propostas algumas interessantes, outras meio descabidas, né, principalmente pelos candidatos a prefeito, mas deixar claro para a população que o que vai ser executado ano que vem é o que está na LOA, né? Então isso é bom a gente esclarecer, porque até se você quiser fazer uso da palavra, é importante saber essa didática na administração pública, porque a gente tem sempre que fazer uma previsão no ano anterior, aprovar, o legislativo aprova a LOA para ser executada ano que vem. Então tem muitas promessas aí sendo jogadas ao vento que não sai para o ano que vem. Talvez aí, se o candidato ou a candidata ganhar, ela aplique aí para 2022. Se quiser usar a palavra, está à vontade. Obrigada, presidente, vereador Guará, a qual cumprimento todos da mesa, e também os assessores, os funcionários que estão aqui presentes. Eu vejo, acho que tem situação que parece que o poste está mijando no cachorro. É uma colocação para a população que está nos acompanhando, porque a gente tem discutido tanta questão orçamentária, e quando você vê o retrato fiel, vereador Guará, Vossa Excelência falou muito bem. Sim. Vai estar prometendo uma coisa que não vai conseguir entregar para a população, né? E é bom a gente acompanhar isso, porque a gente tem essa discussão mais com qualidade, com ideias, porque o orçamento ele não vai mudar muito, não vai chegar no orçamento público mais R$1 bilhão para resolver os problemas. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Mas é muito bom essa LOA, a apresentação da LOA, e porque a população que está nos acompanhando pela TV Câmara, se Deus quiser vai ser sinal aberto tão breve, para que possa ver a realidade orçamentária, né? Senão eu prometo entregar uma BMW, eu não tenho nenhum fusquinha para entregar. Isso é muito perigoso para a gestão pública, né? O orçamento público é uma coisa muito enxuta, e eu acredito que esse momento de pandemia, com as quedas de receita, a gente vai vivenciar isso cada dia mais. Então eu espero que a gente possa acompanhar essa LOA e que a população faça o reflexo. Olha, isso tal candidato vai conseguir fazer, isso não vai conseguir fazer. As prioridades, né? Então a gente tem que acompanhar bem de perto, mas muito bem colocado por Vossa Excelência. Uma audiência dessa é realmente o termômetro para a população acompanhar aquilo que vai conseguir fazer e aquilo que não vai conseguir fazer. Até porque o exercício do ano que vem está sendo aprovado esse ano, né? Exatamente. Então, na verdade, o que será feito ano que vem no município de Taubaté, você acompanha aqui nas audiências, porque é o preto no branco, vamos dizer assim. O que a gente aprova aqui, o que a Câmara aprova, que se discute aqui, e as emendas que os vereadores também, importante, esse trabalho de bastidor colocam na lei orçamentária anual, é o que vai ser executado realmente em 2021.
Para dar continuidade aos trabalhos aqui, queria convidar a Nataline Colóssimo para representar o IPMT e fazer a sua apresentação no Instituto de Previdência do município de Taubaté. A senhora tem 10 minutos. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos ao orçamento de 2021 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Com relação às receitas estimadas, nós temos aqui um total de receitas correntes previstas em R$ 163.688.000. Dentro desse valor, nós temos as receitas de contribuições estimadas em R$ 129.430.000, sendo contribuição patronal alíquota de 22%, de R$ 83.420.000, a contribuição do servidor alíquota de 11%, R$ 41.710.000, e os parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco, R$ 4.300.000. Receita patrimonial prevista em R$ 14 milhões e outras receitas em R$ 20.258.000. Dentro dessas outras receitas, nós temos a compensação previdenciária, que é a receita estimada de Comprev, que o INSS paga para a gente, R$ 350.000, e os aportes para amortização do déficit atuarial, atualmente regidos pela Lei Complementar 447 de 2019, em R$ 19.908.000. Então, essas três primeiras aqui, R$ 129.430.000 de receitas de contribuições, os 14 milhões da receita patrimonial e os 20.258.000 de outras receitas, então, somando elas, a gente chega ali nas receitas correntes em 163.688.000. Aqui, nós tivemos que lançar mão para equilibrar o orçamento. A gente teve que lançar mão da rubrica recursos arrecadados em exercícios anteriores, no valor de R$ 34.354.000, totalizando a receita de R$ 198.042.000. As despesas fixadas. Então, nós temos aqui as despesas correntes fixadas em R$ 197.192.000. Dentro desse valor, nós temos a previsão de pagamento de aposentadorias, dos inativos, R$ 164 milhões, R$ 29 milhões para o pagamento de pensionistas, R$ 3.857.000 destinado ao custeio administrativo do IPMT, é o valor destinado para o funcionamento do Instituto. Pagamento de compensação previdenciária, valor de Comprev que a gente paga para o regime geral, R$ 300.000. Custeio de investimentos, R$ 15.000, adiantamento de despesas, R$ 20.000. As despesas de capital nós temos aqui previsto em R$ 850.000, totalizando R$ 198.042.000. Eu só queria reforçar aqui, então, o valor de despesas totais fixadas para 2021, R$ 198.042.000. Quando a gente volta aqui nas receitas, volta para mim que não está funcionando. A gente vê lá, a gente tem uma receita, o total de receitas realmente previstas para ingressar são R$ 163.688.000. Então, aqui a gente vê que o orçamento está desequilibrado, as despesas estão maiores do que as receitas e a gente tem que lançar mão desse recurso arrecadado em exercício anterior, em R$ 34 milhões. Alguns anos atrás, nós tínhamos reserva de contingência, porque as receitas eram maiores que as despesas. Três fatores principais. A queda no valor do aporte para amortização do déficit atuarial, trazido pela Lei 447, então fez com que a receita diminuísse. Os parcelamentos da Unital, um deles, o maior deles, que é de cerca de R$ 1 milhão por mês, acaba em dezembro. Então, é bom para eles, uma despesa menor, mas ruim para a gente, que a gente tem uma receita menor também. Então, por isso que a gente teve que lançar mão desse recurso arrecadado do exercício anterior para equilibrar o orçamento. E mais um outro destaque, todas as receitas previstas considerando todas as entidades pagando a gente todo mês em dia. Tá? Aqui a gente não está considerando possibilidades de alguém não pagar, aqui é pagando tudo
em dia, tá? Bom, é isso, obrigada, eu estou à disposição para esclarecimentos necessários. Vereador Douglas, quer fazer uma pergunta? Nathalie, boa tarde. Aí a gente tanto se falou aqui na Câmara da questão da nova lei que nós aprovamos aqui na Câmara, do novo parcelamento do déficit atuarial do IPMT. Só lembrando a população que nós aprovamos uma lei para parcelamento, não para o prefeito dar calote. Então é só ficar claro. Porque senão parece, o vereador que agora... os vereadores aprovaram o prefeito não pagar o IPMT. Não foi isso que nós aprovamos aqui. Nós aprovamos uma lei para que pudesse, do déficit atuarial, melhorar o parcelamento desse déficit atuarial. Se a prefeitura, o prefeito, a Odila, não quiseram pagar, isso é um problema deles, que vão ter que se entender com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, inclusive com a própria Câmara. Para ficar bem claro essa situação, porque senão parece assim, porque esses vereadores votaram contra o funcionalismo público. Não. Se o prefeito estivesse pagando, você não teria que tirar 34 milhões que está ali, dos seus aportes financeiros, para colocar nesse orçamento. Porque são 60 milhões, você estaria ainda com crédito aí de 26 milhões para poder aplicar esse dinheiro, correto? Eu não consegui enxergar ainda, vereador Guará, o pagamento dos 60 milhões que a prefeitura está devendo. Eu não consegui enxergar, porque isso tem que entrar o ano que vem, porque até agora a prefeitura não acertou nada, né? Pelo que eu sei, a gente está acompanhando, não acertou nada. Eu queria ver como é que vai fazer esse processo para o ano que vem, porque a prefeitura tem que pagar, independente de qualquer coisa. Quem for o prefeito tem que pagar os 60 milhões de reais que está devendo no IPMT. Então, eu gostaria de perguntar para você, aonde entra os 60 milhões? Porque se entrar os 60 milhões da prefeitura, esses 34 milhões que você está tirando, inclusive dos rendimentos anteriores, ele acaba voltando, não precisa sair das suas aplicações financeiras, que nada mais é que as aposentadorias dos nossos funcionários. Não está aqui. Entrando, como que faz esse orçamento? Como que você vai encaixar isso dentro do orçamento? Bom, vereador, para a gente encaixar qualquer receita, né, ou despesa no orçamento, a gente precisa ter uma lei aprovada. Então, se já tivesse uma lei de parcelamento, por exemplo, desses 60 milhões, a gente poderia ter ali a previsão, né, a estimativa da receita com esse parcelamento, que é igual acontece com a Unital. Tem ali a linha dos parcelamentos que a Unital tem conosco. Então, a gente faz a estimativa da receita com base em lei, que nem a alíquota do servidor. A gente ainda está considerando 11% aqui, porque não tem lei aprovada. Então, é dessa forma. Caso a prefeitura pague os 60 milhões de uma vez, né, aí a gente realmente vai ter ali talvez um superávit no ano. Caso ela não pague tudo de uma vez, né, seja parcelado, a gente só pode considerar para aquele exercício o valor previsto de pagar naquele ano. Então, se ela dividir em 60 parcelas de 1 milhão, vai dar mais porque tem juros e correção. A gente só poderia prever 12 milhões para o ano que vem, se já tivesse uma lei aprovada. Tá? Mas aí, por isso que não está previsto aqui. Está previsto o que é para recolher o ano que vem de forma ordinária, de forma normal. Entendi. Presidente, eu fico satisfeito pela resposta e só reforçando novamente, nós aprovamos uma lei para parcelar, não para dar calote. Exatamente, só para complementar a fala do vereador Douglas Carboni, eu me lembro muito bem que haviam várias necessidades quando os vereadores dessa casa aprovou com muita responsabilidade esse parcelamento que a prefeitura encaminhou. Olhando do ponto de vista da Universidade de Taubaté, corria-se risco até de não pagar salários. Então, foi uma ação emergencial, né, de reduzir um pouco esse aporte e esticar o número de parcelas para beneficiar diretamente aí os servidores da Universidade de Taubaté e possibilitar também que a prefeitura continuasse a investir no município, porque a prefeitura também estava com uma dificuldade tremenda de uma queda de receita grande. Então, os vereadores foram muito responsáveis, pensando no funcionalismo público, mas pensando também na cidade, né? No bom andamento do serviço da cidade. Isso a gente tem que pontuar que foi uma questão muito responsável. Agora, se a prefeitura não fez a parte dela, ela que se responsabilize com o seu ato. Aí, o prefeito
se responsabiliza, o dealer se responsabiliza, porque a Câmara fez o papel dela, aprovou uma legislação que resguardava o servidor. O IPMT, se tivesse recebido esse valor que foi aprovado aqui, não estaria com esse déficit. Então isso tem que ficar muito claro. Foi um ato de responsabilidade dos vereadores, dos 19 que aprovaram isso. Infelizmente a prefeitura aí dê as suas explicações por que não conseguiu pagar, mas tem que vir sim uma discussão, Douglas. Eu acho que logo após aí a eleição, para a gente discutir essa questão da alíquota do servidor municipal e também uma reforma na Previdência, aqui no âmbito municipal. Acho que isso é necessário. Só concluir, senhor presidente, só me permite uma parte. Eu sou muito atento a essa questão, né? Eu fiquei muito triste com algumas falas de algumas pessoas que tentaram, né, de alguma forma maquiar a informação para o funcionário, né? Porque se fosse tão fácil de resolver, por que não se resolveram, né? Claro. Então, assim, a gente deixar muito claro a nossa posição sempre aqui, que a gente estuda os projetos. E o projeto que foi aprovado aqui diminuía os repasses, mas não deixava de pagar o IPMT. Não fomos nós que aprovamos esse processo de não pagar o IPMT. Nossa lei que nós aprovamos foi para que continuasse os pagamentos, e muito claro pela reitora da Universidade de Taubaté e também pelo vice-reitor, que a universidade chegaria em dezembro não teria condições financeiras de pagar o salário dos funcionários. Imagina você não ter condições de pagar um salário, você não vai, aí vira uma bola de neve e não consegue pagar mais nada, né? Então, assim, a nossa preocupação naquele momento era esse. Então, ficar bem claro. Outra questão, Vossa Excelência tocou num ponto muito importante. Não adianta querer fazer política com essa alíquota de 11% para 14%, que isso é uma determinação do Ministério da Previdência, através de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Sim. Né? Então as pessoas elas começam a criar política onde não existe. Isso é parte técnica. E que eu acho que tem que ter tempo hábil para se discutir com os trabalhadores, para levantar essas demandas. Conversei com a Nathalie, tem algumas situações que já estão sob júdice, na questão de algumas ações que foram aprovadas alíquotas por escalonamento, né? Então a gente tem discutido isso, mas não fazendo politicagem com isso aqui, porque é uma coisa muito séria, é a aposentadoria dos trabalhadores, e a gente tem que discutir a aposentadoria com os trabalhadores, porque senão a gente não vai ter a chance de ouvi-los, porque o grande responsável por todo esse processo é o trabalhador, que vai ser penalizado com essa alíquota de 14%, e a gente precisa buscar um caminho para que a prefeitura tome algumas providências, a Unital tome algumas providências, a Câmara tome algumas providências, para que a gente possa avançar. Mas isso foi colocado de cima para baixo, né? Isso é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Tanto que os assessores desta casa e todos os funcionários que são INSS já pagam 14%. Já estão pagando desde que foi aprovado. Então a gente precisa discutir melhor isso com o trabalhador, mostrar o cenário que existe hoje do IPMT. Eu tenho uma admiração pela Nathalie imensa, ela sabe disso, eu gosto de conversar com ela porque é técnica, não tem paixões, né? Tem olhares técnicos para as coisas. Olha, vereador, dá para fazer isso. Não, vereador, isso não dá para fazer. Porque senão a gente cria ilusão para o servidor que não consegue entregar. O pior de tudo isso é o trabalhador não ter a sua aposentadoria garantida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Douglas, pela sua colocação. Queria agradecer a Nataline Colóssimo, Nataline, acertei seu nome, que fez a apresentação do IPMT, e já chamar logo em seguida o professor Assis, que fará a sua apresentação da LOA para a Universidade de Taubaté. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde, vereador Guará, presidindo o trabalho, vereador Douglas, né? Senhores representantes das instituições públicas do município, os assessores, senhores presentes, senhores telespectadores, o meu boa tarde. O problema é isso aqui. Posso tirar? Bom,
Apresentarei aqui a proposta orçamentária da Universidade de Taubaté para o exercício de 2021. Bom, a receita do setor público, dos órgãos públicos, elas devem ser estimadas, né, com base nos últimos 3 exercícios, ou seja, tem que ter parâmetro para ser planejado. Tá? Dentro dessa base dos 3 últimos exercícios, a gente considera algumas estratégias já definidas para o exercício seguinte e, com base nisso, a gente estima a receita. A receita, ela pode ser recebida a mais, ou seja, se a gente estimar 100 mil e receber 150, 180, não há nenhum problema disso. Tá? Então, a gente deve ser prudente na receita, porque com base na receita, nós vamos fixar as despesas. O vereador Guará, o vereador Douglas comentaram a questão dos planos de governo, tá? E os órgãos públicos, eles dispõem de 3 ferramentas, que é o PPA, a LDO e a LOA. Então, o PPA é o Planejamento Estratégico das Instituições Públicas, que acontece de 4 em 4 anos, ou seja, no primeiro exercício do Executivo. Então, o Executivo que deverá entrar vai executar este orçamento e vai planejar os próximos 4, ou seja, os próximos 3 dele e o primeiro do Executivo seguinte. Tá? Bom, a universidade, ela trabalha com 2 fontes de receita. A fonte 4, que a gente chama de receitas próprias, que é resultado da sua atividade principal, da sua atividade operacional, e a fonte 6, que é o resultado dos recursos adquiridos através de convênios, obtidos através de convênios. Para as receitas de fonte 4, fonte própria, para o exercício de 2021, foi previsto 170.315.000, contra para 2020, 188.589.000. Houve aqui uma redução de 18.273.000, que é resultado do nosso ajuste, né, do que vem trazendo aqui os nossos cenários, né, principalmente deste último exercício, ou seja, exercício que nós estamos vivendo, e nós temos que nos adequar a isso. Nós trabalhamos na instituição de ensino e é público aí a situação das instituições de ensino. Então, nós temos que planejar isso e refletir isso na nossa lei orçamentária, para que seja possível ser executado. Então, como eu disse, nós estimamos a receita e, em cima da estimação de receita, da estimativa de receita, nós fixamos as despesas. Então, aqui nós temos receitas de fontes 6, que são outras fontes de recursos. Aqui nós temos uma redução de 99%, que seria o convênio com a Prefeitura Municipal, que para exercício 2020 está estimado em 58.793.000, e este convênio deverá encerrar em 31/12 deste exercício. Então, basicamente, ficou R$220 mil aqui, com a redução de 99%. Totalizando as receitas estimadas para o exercício de 2021, 170.536.000. Para 2020 foi estimado 247.383.000, com uma redução de 31%. A maior delas foi a redução com os convênios. A redução com fonte própria foi 10%. As despesas, como eu disse, fixadas em função da estimativa da receita, para 2021, fonte própria 162.385.000, para o ano de 2020, 180.629.000. Como eu disse aqui, uma redução de 10%. 10% aqui, basicamente 10% na despesa também, entre receita e despesa. As despesas com convênios, ela acompanha as receitas, ou seja, para 2021, 220.000, e para 2020, os 58.793.000. Totalizando
as despesas para o exercício 2021 fixadas em 162.605.000, para 2020, 239.423.000, com uma redução de 32%. Aqui nós temos as transferências para as fundações da universidade, que é exatamente a diferença entre a receita fixada, a receita estimada e a despesa fixada. Então, nós temos aqui destinado para a Fundação Universitária de Taubaté, a FUST, 1.684.000, para a FUNCABS, que é a Fundação Caixa dos Servidores, 6.220.000, isso tudo para 2020, para a FAFET, R$10.000 e FUNAC, 30.000. Para 2021, nós repetimos o mesmo valor para a FUST, para a FUNCABS também, para a FAPET e para a FUNAC de 30, desceu para 16.000. Para 2020, o total de transferências para fundações fixado em 7.930.000 para 2021 e para 2020, 7.944.000, com uma redução de 0,18%. Então, totalizando as despesas, né, mais as transferências para a fundação, exatamente o valor das receitas estimadas, 247.368.000 para 2020 e 170.536.000 para 2021, com a sua redução de 31,06%. Aqui, por categoria econômica e fonte de receita, nós temos as receitas correntes para o exercício 2021, 153.085.000, receita patrimonial, que é resultado da exploração do seu patrimônio, que seria a receita financeira, cessão de uso, participação de lucro da empresa de pesquisa da universidade, para 2021, 1.657.000. Receita de serviços, que é a principal fonte da universidade, 149.510.000. Transferências correntes, que seria o convênio, 219.000. Outras receitas correntes, que aqui nós temos juros, multas, precatórios, sucumbência, dos advogados, estão aqui dentro de outras receitas correntes, 1.697.000. Temos também as receitas de capital, estimado em 17.451.000, sendo alienação de bens estimado em 17.450.000, que é a intenção de alienar 4 imóveis da universidade. E transferência de capital, R$1.000, totalizando total da receita estimada, 170.536.000. As despesas, nós temos aqui, aqui as receitas, já bem aberto para que as pessoas tenham uma visão de como acontece as fontes, Nós temos aqui um quadro bem detalhado. Eu vou ler os principais valores, porque ler cada um nós vamos precisar de 1h30, Então, nós temos aqui a receita corrente para 2020, 233.324.000, e para 2021, 153.085.000. Receita patrimonial, aqui a principal é aqui aluguéis, permissões de uso, para 2021, 1.117.000. Receita financeira, 500.000. E aqui as receitas de serviço, que é a principal atividade da universidade. 2020 foi 169.579.000, para 2021, 149.510.000. Aqui a anuidade, que é o recebimento de alunos, Para 2020, 143.831.000, para 2021, 129.893.000. Curso de pós-graduação, 3 milhões para 2021, e recebimento de dívida ativa para 2021, 14 milhões. Os principais valores, os mais destacados.
Aqui as transferências correntes, como eu já disse, os 58.750.000 é basicamente 99% do convênio com a Prefeitura Municipal, com a educação da Prefeitura Municipal, tá? Então, para 2021 sobrou apenas R$219 mil. Aqui as transferências correntes, como eu falei, 1.697.000 aqui para 2021, ela está distribuída aqui por essas fontes. Aqui, recebimento de juros, a dívida ativa 980 mil, sucumbências 440 mil. E fechando aqui as receitas de capital, basicamente a sua totalidade com alienação de bens, totalizando 170.536.000. As despesas por categoria econômica, nós temos a despesa corrente 140.754.000, sendo destinado a pessoal e encargos 94.304.000, outras despesas correntes, que é a atividade operacional da empresa, os fornecedores, os prestadores de serviços, 46.449.000. E as despesas de capital, 21.751.000, com seu investimento 17.451.000. Na realidade, esse valor aqui é resultado da intenção de alienar bens, né? Que o valor da alienação só podemos trabalhar, só podemos investir, né? Amortização de dívida com o IPMT, a Nataline falou, é 4.300.000. Aqui detalhando, comparando com o exercício 2020, tá? Nós temos aqui o pessoal em cargo para 2020, foi fixado em 107.543.000, aqui em 2021, 94.304.000. Uma redução aqui de 13.238.000. Isso aqui, essa redução de pessoal, nós temos por base os 3 últimos exercícios. 2018 foi realizado 95.700.000 e 2019 foi realizado 94.001.000. E nós temos agora 2020, a Nataline conhece bem o número de pessoas pedindo aposentadoria, né? Eu tive contando, eu cheguei a mais de 3 dezenas. Então, aqui foi projetado esta redução exatamente com base nessa expectativa e as aposentadorias que já estão acontecendo de fato, né? Aqui vencimentos e vantagens fixas, né, que é o principal salário do pessoal. Para 2020, 82.289.000, para 2021, 73.974.000. Obrigações patronais, tá? 22.864.000 para 2020, 18.323.000 para 2021. E outras despesas correntes, uma redução aqui de 57.752.000, como eu já disse, a questão dos convênios, tá? Que reflete na contratação de mão de obra, de gastos com materiais, né, almoxerifado, né, teve uma redução de R$6 milhões, e na questão de serviços, materiais, pessoas jurídicas, né, teve uma redução de R$48.563.000, que é resultado do convênio, dos 58 milhões do convênio, da redução do convênio. Aqui as despesas de capital, investimento para 2020 estava em 15.278.000, para 2021 17.451.000. Aqui nesse caso um aumento de 2.172.000. O caso material de consumo, para investimento em reforma de imóveis, para 2020 519.000, para 2021 2 milhões, ou seja, um aumento de 1.581.000. E aqui a dívida com IPMT, amortização de dívida,
que é 12.300.000 para 2020, para o IPMT. Como a Nataline falou, tem o encerramento de uma das parcelas maiores agora em dezembro. Então, reduziu para 4.300.000 em 2021. Aqui a distribuição por unidade orçamentária. A unidade orçamentária para a universidade equivale a cada secretaria da prefeitura. A reitoria tem destinado orçamento para 2021 20.743.000, que equivale a 12,76 pontos percentuais do orçamento de despesa. Para a reitoria de administração, 36.018.000, que equivale a 22,15 pontos percentuais do orçamento de despesa da universidade. Para a reitoria de economia e finanças, 4.243.000, que equivale a 2,61 pontos percentuais do orçamento de despesa da universidade. Para a reitoria de extensão, 9.923.000, que equivale a 6,10 pontos percentuais do orçamento de despesa da universidade. Para a reitoria de graduação, que cuida dos cursos, tá, de graduação, dos cursos do colégio, 71.876.000, que equivale a 44,2 pontos percentuais do total das despesas orçamentárias da universidade para 2021. Já a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 9.171.000, que equivale a 5,64 pontos percentuais do orçamento de despesa. Pró-Reitoria Estudantil, que cuida dos alunos, das bolsas, né, principalmente das bolsas aqui, 10.528.000, que equivale a 6,48 pontos percentuais do orçamento de despesa. E reserva de contingência, R$100.000. Obrigado. Seriam esses os números da universidade. Obrigado, professor Assis. Gostaria que o senhor continuasse, permanecesse aí para fazer a apresentação da FUNAC. Perfeito. Por favor. Bom, dando continuidade, a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté. A sua proposta de lei orçamentária para o exercício 2021. Objetivo da Fundação: o estudo, a pesquisa, a gestão, apoiar e desenvolver a produção e a divulgação das artes, da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades. Esse é o objetivo da Fundação Artística da Universidade. Bom, as suas receitas para o exercício 2021 foi estimada em R$70.000, sendo receita patrimonial de R$2.000, receitas de serviço R$20.000 e receitas com convênio R$48.000, totalizando os R$70.000 de receita estimada. A despesa para 2021 foram fixadas as despesas correntes em R$81.000, né, em outras despesas correntes, o mesmo valor, despesa de capital R$3.000 e reserva de contingência R$2.000, totalizando o total das despesas fixadas em R$86.000 para o exercício 2021. As despesas por função: cultura R$62.000, educação R$10.000, comunicação R$12.000 e contingência R$2.000, totalizando a despesa fixada em R$86.000. Aqui um comparativo, basicamente é a mesma. E a diferença entre os 70.000 de receita estimada e 86.000 de despesa fixada, com R$16.000, que é exatamente a transferência corrente da universidade, que foi apresentado lá, que a universidade destina à fundação. Aqui, por projeto, atividade, suporte técnico administrativo, R$23.000, difusão cultural. Então, desenvolvimento e difusão da música, R$5.000, difusão do teatro, difusão da dança, ambos R$5.000. Difusão de artes visuais, R$7.000. Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, R$7.000. Já a questão da educação, difusão cultural, educação,
R$6.000 e difusão do turismo, R$10.000. Educação especial, R$4.000. Difusão da telecomunicação e audiovisuais, R$4.000. E o planejamento e execução da comunicação e mídia, R$8.000. Fechando com R$2.000 de reserva de contingência. Obrigado. Obrigado, professor Assis. Queria registrar a presença do nobre colega vereador Adalto, da Farmácia, também presente aqui nessa audiência importante. E eu gostaria agora de convidar a dona Silvia Ferreira, que vai fazer a apresentação da FUST. Por favor. A senhora tem 10 minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou fazer a apresentação da Lei Orçamentária da FUST para o ano de 2021. Os objetivos da FUST: proporcionar os meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, assistenciais e sociais. O motivo da apresentação é em cumprimento ao que determina o artigo 19 do Estatuto da FUST. E assim também como a recomendação do Tribunal de Contas, para que apresentamos a proposta orçamentária para o exercício de 2021, que foi elaborada conforme a Lei 4.320/64. A obtenção dos valores do presente orçamento foi efetuada com base nos valores referentes às transferências voluntárias que serão repassadas pela Universidade de Taubaté no ano de 2021. A apresentação da fonte de receita, as receitas previstas para o exercício de 2021. A FUST, a principal receita da FUST era um convênio que ela mantinha até que vai finalizar em dezembro de 2020 e então não tem previsão de receita de serviço para 2021, assim também como não tem previsão de receitas correntes. A previsão orçamentária de receita para 2021 refere-se às transferências voluntárias da Unital na sua totalidade, em 100%, no valor de R$1.684.441. Como já estava demonstrado no gráfico, a transferência voluntária prevista para o ano de 2021 da Unital, R$1.684.441. Na demonstração das despesas previstas fixadas para o ano de 2021. As despesas correntes totalizam R$1.657.724, que vão ser compostas dos seguintes itens: pessoal e encargos sociais, no total de R$428.837. Juros e encargos da dívida, a previsão é para finalizar em dezembro de 2020. Outras despesas correntes, que são as despesas para manutenção da FUST no ano de 2021, R$1.228.886. As despesas de capital, não tem previsão de investimento, e a dívida, o saldo remanescente que está vindo de acordos que a FUST tem, para finalizar em 2021, de R$26.716. O total das despesas fixadas para o ano de 2021, R$1.684.441. Isso demonstrado em gráfico. A composição maior, no caso, vão ser as despesas para manutenção em 2021, que são algumas sentenças judiciais que são previstas para pagamento e algumas despesas de manutenção. Totaliza R$1.228.000. Pessoal em encargos sociais, R$428.000. E o pagamento dos acordos que estão vigentes, que provavelmente vão ficar algum saldo remanescente em 2021, de R$26.716.
Esses são os valores previstos para a LOA de 2021 da FUST. Muito obrigado, senhora Silvia Ferreira, que apresentou aí o planejamento da FUST para o próximo ano. E agora eu gostaria de convidar a professora mestre Maria Ângela para fazer a sua apresentação da FUNCABS, ela que é diretora-presidente da Fundação. Bem, boa tarde a todos. Vou tirar a máscara, fica melhor. Eu vou apresentar, então, a Lei Orçamentária Anual de 2021 da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores de Taubaté. Nós temos como principal objetivo proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades financeiras da mesma. As nossas receitas correntes para 2021 totaliza 8.917.000, sendo receita patrimonial 420 e receita de serviço 8.494. E mais a transferência intra-orçamentária da Universidade de Taubaté de 6.220.000. Próximo. Então, os nossos principais recursos é a transferência da universidade, a renda dos bens patrimoniais e os serviços prestados pela FUNCABS. As nossas despesas totalizam, então, 15.137.000, sendo as despesas correntes 15.099.000, pessoas e encargos sociais 175.000 e outras despesas correntes 14.924.000. As despesas de capital, que seriam os investimentos, 8.000 e reserva de contingência 30, totalizando então os 15.137.000. A diferença entre a despesa fixada e a receita estimada, no valor de 6.220.224, será suportada pelos recursos financeiros a serem repassados pela Universidade de Taubaté. Próximo. Aqui, só para a gente ter uma ideia dos nossos programas governamentais, o auxílio doença, na verdade, absorve 84,27% do nosso orçamento, seguro de vida e auxílio funeral 2,75%, auxílio alimentação 6,82%, auxílio educação, que seria as creches, 0,5%, próximo. O auxílio transporte, 2,78%, e a complementação da Previdência Social Municipal a alguns aposentados que a universidade, ou melhor, que a FUNCABS paga metade desses benefícios, gera aí 0,66% de gastos do nosso orçamento. Suporte técnico administrativo, que é o nosso pessoal, 2,02%, e a reserva de contingência 0,20%, que daria os 30.000, totalizando então os 15.137.588 reais. Obrigada pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, professora mestre Maria Ângela, que é diretora presidente da FUNCABS. Obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria de convidar o professor Eduardo, que vai fazer a sua explanação, a apresentação sobre a FAPET. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador, presidente da mesa, em nome do qual cumprimento os demais. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, vereador também aqui presente. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara. E passo então a fazer a apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2021 da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unital, a FAPET.
Então, em linhas gerais aqui, a previsão nossa de receitas correntes para o ano de 2021 é da ordem de 1.731.000, dividido em receita patrimonial de R$ 17.450 e receita de serviços da ordem de R$ 1.713.550. As despesas, por sua vez, é importante dizer que elas, apesar de termos que fixar as despesas, essas despesas elas estão relacionadas diretamente à perspectiva de receita, haja visto que nós só fazemos despesas à medida em que os serviços são contratados e a gente precisa executá-los, né? Projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, pesquisas inclusive em diversos modelos. Então, as despesas correntes previstas, então, da ordem de 1.581.000, outras despesas correntes, né, 1.581.000 e despesas de capital da ordem de R$ 160.000, dando um total de R$ 1.741.000. A diferença, então, entre a despesa fixada e a receita, neste orçamento que eu acabei de apresentar, da ordem de R$ 10.000, equivale ao valor da transferência voluntária da Universidade de Taubaté, já prevista no orçamento da universidade. Só sobre os programas, né? Nós temos o seguinte divisão dos programas para os quais a gente pretende, né, tem a previsão de despesas. Então, o programa de atividades tecnológicas, científicas e administrativas, né? O suporte administrativo da ordem de 61.000, aquisição de equipamentos para o administrativo da ordem de 10.000, desenvolvimento científico, despesa de R$15.000, desenvolvimento tecnológico e engenharia R$15.000. Normalmente esses valores são previsões para bolsas, né, que são dados para alunos da universidade, aquisição de equipamentos da ordem de R$10.000 e investimento de difusão do conhecimento na ordem de R$45.000. A fundação auxilia a universidade na execução de eventos de divulgação científica, algumas publicações. Então, esse recurso de R$45.000 é a previsão para fazer esse apoio. Outros programas, parceria com instituições públicas e privadas, porque a fundação tem esse tipo de parceria, prestação de serviços. No caso das instituições privadas, a previsão é de R$1.055.000 para o desenvolvimento tecnológico e engenharia. Nesse caso, então, a gente tem também estudos clínicos, temos prestação de serviço, desenvolvimento de software, né? E aquisição de equipamentos para podermos realizar esses serviços. Então, a gente coloca uma previsão de R$100.000, mas depende muito do perfil do serviço contratado, a necessidade ou não da aquisição desses equipamentos para executá-los. No caso de parcerias com instituições públicas, fazemos também desenvolvimento tecnológico e engenharia com prefeituras, com o governo do estado, algumas fundações públicas também, que são parceiras da fundação. Existe a previsão, então, de despesas para esse tipo de projetos da ordem de R$390.000. E assim como foi comentado no caso das instituições particulares, a gente deixa a previsão de aquisição de equipamentos na ordem de R$40.000. Também serão adquiridos ou não de acordo com a especificidade do projeto. E esses são, então, a apresentação da nossa lei orçamentária anual da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, FAPET. Obrigado, professor Eduardo, fez a apresentação da FAPET. E eu tenho alguns questionamentos para fazer para o professor Assis, que chegaram da internet, professor. Professor Eduardo, se puder trazer o microfone sem fio para o Assis. Chegaram 3 questionamentos aqui referente à Unital, Universidade de Taubaté. Eu vou começar pelo primeiro. Considerando o reajuste zero, qual a perspectiva do número de alunos para compor a receita para o próximo ano? A Yasmin Gomes, que tem essa dúvida, professor. A proposta orçamentária, né, em relação à questão do recebimento de alunos, a partir do ano passado, nós melhoramos a metodologia de cálculo. Nós desenvolvemos uma planilha onde nós projetamos cada curso, né, as suas expectativas, os formando, né, menos os formando, expectativa dos entrantes. E aí nós chegamos, considerando uma inadimplência, nós chegamos na nossa estimativa de receita. O total de alunos
né, de todos os cursos da universidade. No caso de graduação, que é a parte relevante, nós estamos considerando 6.200 alunos mais 450 do colégio. E projetando curso a curso, subtraindo a inadimplência média, em torno de 17%, 18%, média, né, de todos os cursos, nós chegamos nesse número. Então, mesmo com reajuste zero, a Unital acredita que ela vai ter uma composição de receita para poder fazer a sua parte administrativa, investir na graduação, investir no aluno, em bolsa, sem problemas. Sim, a questão de investimento, como eu apresentei, nós temos a intenção, né, de dispor de 4 imóveis, né, que não estão sendo utilizados, né? Tem um, inclusive, que já está totalmente desocupado. São 2 imóveis aqui no município de Taubaté, 2 imóveis no município de Ubatuba. E nós contamos, né, que se não sair todos, mas pelo menos 1 ou 2 que a gente possa investir. O planejamento é tentar realizar. É claro, a gente não faz orçamento com a intenção de realizar, né? Mas existem outros fatores, mas vamos trabalhar para que isso aconteça. E se a gente conseguir essa alienação, como eu já disse na apresentação, o resultado da alienação só pode ser gasto com investimento, não tem como colocar em outras despesas. Então, eu acredito que será um investimento relevante para a universidade. Tá certo, professor. A outra pergunta, que vem da Luana Gomes, que também veio da internet, é a seguinte: gostaria de saber o motivo da diminuição da receita com os convênios. A receita com os convênios, como eu falei, 99%, né, de redução. A universidade tem um convênio com a Prefeitura Municipal, né, com a Secretaria de Educação, onde 2020 é uma previsão de 58.750.000. E convênio, né, ele é firmado por um período. E ele já estava previsto que encerraria em 31/12/2020. A questão da renovação ou não, como será isso 2021, será do próximo executivo. Né? Então, nós não podemos contar com isso se nós não temos esse número ainda, vamos dizer, um convênio firmado, não temos uma convicção ou algo, que a gente possa se apegar, que justifique a gente colocar isto no orçamento, até mesmo porque a prefeitura pode fazer uma chamada pública, pode fazer uma licitação, e aí uma concorrência, a universidade não pode dizer que é ela que vai ganhar. Com certeza, mas existe essa possibilidade, né, de estar se fazendo o convênio, lógico, dentro da lei de licitações, né, da concorrência, que é salutar, é importante até para o município, mas existe a Unital, como já prestava o serviço, tem a expertise e tem as totais condições de repente, sair vencedora dessa licitação, né? Ser vencedor, ou seja, continuar esse convênio, né? Ou seja, fazer um novo convênio, né, com esses parâmetros seria interessante, porque é relevante a contribuição para a educação do município, né? Com todo o trabalho de um pessoal que já tem uma expertise de alguns anos. Seria muito interessante. Tá certo. E a última pergunta vem da Ana Júlia. Ela diz o seguinte: boa tarde. Gostaria de saber a motivação da diminuição de 13 milhões em pessoal e encargos na LOA da Unital. Ela está questionando aí a diminuição de 13 milhões no gasto com pessoal na LOA da universidade, professor. Perfeito. Para 2020 nós temos 107 milhões fixado para pessoal e encargos. E para 2021 nós fixamos em 94 milhões, uma redução de 13 milhões. Nós consideramos a média, né? Como eu tenho esse número, 2018, nós realizamos 95 milhões e 700 mil, e 2019 nós fechamos com 94 milhões e 1 mil,
Quer dizer, o ano passado nós já fixamos, já realizamos, né, 94 milhões. 2020 deve reduzir ainda mais. Infelizmente, a gente está aí o número de aulas sendo reduzido por professor. E cada aula que reduz com o professor, infelizmente, é uma redução de salário de encargos, né? Então, o ano passado, que nós tínhamos mais alunos, já fechamos com 94 milhões e 1 mil. Então, 2020 deve reduzir ainda mais. Para 2021, 2019, 94 milhões, nós estamos colocando 94 milhões e 300 mil para 2021. Considerando essas reduções, considerando, como eu falei, as aposentadorias, né? Só em 2020, eu tive observando, eu também sou conselheiro do Instituto, né? E passa lá por nós, por mim, pela Nataline, lá toda semana, as aposentadorias, e tem um número de aposentadoria relevante. Então, cada aposentadoria é uma redução na folha, né, de salários, no encargo social da universidade. Com isso, nós chegamos a essa expectativa e fixamos em 94 milhões e 348 mil. Queria agradecer demais a participação da Yasmin Gomes, da Luana Gomes também e da Ana Júlia, questionando sobre a LOA. Isso é muito importante, essa participação da população, porque todas as discussões na Câmara, as audiências públicas, é muito importante esse interesse da população para que o orçamento e todas as decisões tomadas, elas reflitam cada vez mais o anseio da população, né? Então, provavelmente são alunas da Universidade de Taubaté, ou cidadãs aqui do município. Parabéns pela participação de vocês e que mais pessoas, mais munícipes participem também aí das nossas discussões. Chegamos ao fim da primeira audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021. Eu encerro agradecendo a participação dos representantes das entidades, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara. Os questionamentos que não puderam ser respondidos hoje serão encaminhados às entidades. Posteriormente, as respostas encaminhadas aos responsáveis pelas perguntas. Eu ressalto a importância do acompanhamento, mais uma vez, pela população, sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade de Taubaté. Convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada amanhã, às 9 horas da manhã. Você, cidadão, então, que está nos assistindo, amanhã, às 9 da manhã, tem mais uma audiência pública, é a segunda, para a gente discutir a LOA aqui, no plenário Juarez Guizar, com representantes das secretarias de Administração e Finanças, da chefia de gabinete do prefeito, das secretarias de Governo e Relações Institucionais, Esportes e Lazer, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Educação e Mobilidade Urbana. Então, uma audiência cumprida, que envolve grande parte das secretarias da Prefeitura Municipal. É importante você, cidadão, aí que está nos assistindo, acompanhar, discutir, argumentar, perguntar e questionar. É para isso que as audiências, elas servem. E não tendo mais nada a declarar e a perguntar, eu declaro encerrada essa primeira audiência pública, desejando uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado.